O livro dos Provérbios. A palavra provérbio refere-se tipicamente a um provérbio curto e inteligente que oferece algum tipo de sabedoria, e este livro tem muitos desses. Mas eles estão quase todos na seção central do livro, capítulos 10 a 29. Mas há muito mais coisa acontecendo no livro dos Provérbios, especialmente no início, capítulos de 1 a 9, e na conclusão, capítulos 30 e 31. O livro foi projetado com uma introdução, capítulo 1, versículos de 1 a 9. E, em primeiro lugar, liga esse livro ao rei Salomão. Agora, lembre-se da história em 1 Reis, capítulo 3. Salomão pediu a Deus que lhe desse sabedoria para liderar Israel bem. E assim, Salomão ficou conhecido como o homem mais sábio do mundo antigo. E nos é dito em 1 Reis, capítulo 4, que ele escreveu milhares de provérbios e poemas e coletou conhecimento sobre plantas e animais. Então, Salomão era como a fonte da literatura de sabedoria de Israel. Assim, embora nem todo o material desse livro seja escrito por ele pessoalmente, ele é onde a tradição da sabedoria de Israel começou. A introdução diz que, ao ler esse livro, você também pode ganhar sabedoria. Agora, a sabedoria para a maioria de nós significa conhecimento, mas a palavra hebraica Hokmah significa muito mais do que apenas uma atividade mental. Também se refere à ação. Então, pense, habilidade ou conhecimento aplicado. É por isso que no livro de Êxodo, capítulo 31, eram artistas e artesãos em Israel que diziam ter Hokmah. Assim, o propósito desse livro é ajudá-lo a desenvolver um conjunto de habilidades práticas para viver bem no mundo de Deus. E isso fica ligado a outra ideia-chave na introdução, o temor do Senhor. Temor aqui não é sobre pavor, é sobre um sentimento saudável de referência e respeito por Deus e pelo meu lugar no universo. É uma mentalidade moral que reconhece que eu não sou Deus e não estabeleço as minhas próprias definições de bem e mal, de certo e errado. Em vez disso, eu preciso me humilhar diante de Deus e abraçar a definição de Deus daquilo que é certo e errado, mesmo quando isso é inconveniente para mim. Agora, essa introdução nos leva à primeira seção principal do livro, capítulos de 1 a 9, que também não contém provérbios curtos de uma linha. Pelo contrário, o que encontramos aqui são 10 discursos de um pai para um filho sobre como o filho deve ouvir a sabedoria e cultivar o temor do Senhor e viver de acordo com isso. O que significa uma vida de virtude, integridade e generosidade que levam ao sucesso e à paz. E o pai adverte o seu filho também sobre a loucura e as decisões más e estúpidas que gerarão egoísmo e orgulho, tudo levando à ruína e à vergonha. E assim, o filho deve fazer da busca da sabedoria e do temor do Senhor os seus maiores objetivos na vida. E é essa maneira de pensar que forma a lógica moral de todo esse livro. Agora, esses discursos do pai também nos indicam o que é a literatura de sabedoria bíblica e como ela é diferente de outras partes da Bíblia. Esses livros exploram como viver bem no mundo de Deus, mas a sabedoria não é a mesma coisa que a lei, aquilo que Moisés deu a Israel no Monte Sinai. E não é o mesmo que profecia ou discurso divino ao povo de Deus. Pelo contrário, a literatura de sabedoria é o discernimento que o povo de Deus acumula durante muitas gerações sobre como viver de uma forma que honre a Deus e aos outros. E assim, essas palavras humanas sobre sabedoria foram reunidas através do livro dos Provérbios, como a palavra e a sabedoria de Deus para o seu povo, o que conecta com a outra coisa que você encontra nos capítulos de 1 a 9. Existem 4 poemas da Senhora Sabedoria. Aqui a sabedoria foi poeticamente personificada como uma mulher que chama a atenção da humanidade e busca por ela. A sabedoria diz que ela está tecida num tecido do universo. E assim, quando você vê pessoas tomando decisões sábias, elas estão confiando nela. Então, se você vê alguém sendo generoso, ou com integridade sexual, ou defendendo a justiça, essa pessoa está se baseando na sabedoria. Esses poemas da Senhora Sabedoria são uma maneira criativa e poética de explorar essa ideia de que vivemos no universo moral de Deus, e que a bondade e a justiça são realidades objetivas que ignoramos para nosso próprio detrimento. E assim, temendo ao Senhor, vivendo sabiamente, você está vivendo ao longo do grão do universo. Agora, juntos, esses dois conjuntos de discursos do Pai e da Senhora Sabedoria afirmam algo poderoso sobre esse livro, que você não está simplesmente lendo um bom conselho, mas você está lendo o próprio convite de Deus para aprender a sabedoria de gerações anteriores. E assim, na próxima seção do livro, dos capítulos 10 a 29, encontramos centenas de provérbios antigos, e eles aplicam a sabedoria e o temor do Senhor a todos os assuntos
assuntos da vida que você possa imaginar. Família, trabalho, vizinhança, amizade, sexo, casamento, dinheiro, raiva, perdão, álcool, dívidas, tudo. E todos esses assuntos são filtrados através do sistema de valores de Provérbios de 1 a 9. Agora, esses provérbios são muito curtos, são fáceis de memorizar. E, na verdade, essa seção do livro deve se tornar um trabalho de referência que você retorna várias vezes ao longo dos anos, o que levanta algumas questões importantes à medida que você aprende a ler esses provérbios. Em primeiro lugar, os provérbios são, por natureza, sobre probabilidades. Se você teme ao Senhor e faz escolhas sábias e boas, as coisas provavelmente irão bem para você. E se você não teme ao Senhor, você é tolo e a sua vida provavelmente não irá bem. Ora, isso é muitas vezes verdade, mas nem sempre. O que leva ao próximo ponto de que os provérbios não são promessas. Eles não são fórmulas para o sucesso. Assim, alguns provérbios, como por exemplo, o temor ao Senhor prolonga a vida, mas os anos dos ímpios são interrompidos. Ou, treine a criança no caminho que deve seguir e quando estiver velha não se afastará dele. Temer a Deus e ser uma pessoa moral provavelmente levará a uma vida melhor e mais longa. E criar seus filhos em um lar estável e amoroso os prepara bem, mas não há garantias. Muitas coisas podem dar e muitas vezes dão errado no nosso mundo. E por último, os provérbios, por natureza, enfocam a regra geral, mas não as exceções, que são muitas. E os livros de sabedoria não ignoram isso. As exceções são aquilo de que os outros livros de sabedoria, Jó e Eclesiastes, falam. E juntos, eles reconhecem que a vida é muito complexa para fórmulas simples. E é por isso que precisamos de todos os livros de sabedoria juntos para obter uma visão mais ampla. Isso tudo leva à seção final do livro, duas grandes coleções de poemas. Primeiro, poemas de um homem chamado Agur, que começa reconhecendo a sua própria ignorância e tolice e sua grande necessidade de obter sabedoria de Deus. E Agur descobre que a sabedoria divina foi dada a ele nas Escrituras, que o ensinavam a viver bem. E assim, Agur é apresentado diante de nós como um leitor modelo do livro de Provérbios. Alguém que está sempre atento para ouvir a sabedoria de Deus através das Escrituras. Os poemas finais estão ligados a um homem chamado Lemuel. Ele é um rei não israelita. E ele passa a sabedoria que foi dada a ele por sua mãe. É uma orientação sobre como ser um líder sábio e justo. E então, o poema final é um acróstico ou um poema alfabético, onde cada linha começa com uma nova letra do alfabeto hebraico. E o poema inteiro é sobre a mulher de caráter nobre. Ele retrata uma mulher que vive de acordo com a sabedoria de Provérbios e se apresenta como um modelo de alguém que aceita a sabedoria de Deus. E depois traduz isso em decisões práticas na vida cotidiana, no trabalho ou em casa, na família e na comunidade. Assim, o livro começou com as palavras de um pai a um filho sobre a necessidade de ouvir a Senhora sabedoria. E agora o livro termina oferecendo as palavras de uma mãe ao filho sobre a mulher que vive com sabedoria. O livro dos Provérbios é para todas as pessoas, em todas as fases da vida. É um guia para viver bem e com sabedoria no mundo bom de Deus. E é disso que se trata o livro de Provérbios. Então visa dar sabedoria e habilidade para viver em qualquer área da vida. Então vai ensinar o Júnior, o Luiz, o Breno a como se relacionar com os pais. Uma habilidade prática de como se relacionar com os pais. Vai ensinar o André e a Dani como trabalhar. Ensinar a Dona Eudes como se relacionar com o dinheiro. Vai ensinar o Jonathan e a Diane como educar a Eva e o Benjamin. Vai ensinar a todos nós as habilidades que nós precisamos para viver em diferentes áreas da vida. E ele começa dizendo o princípio, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu lembro aqui sempre da história antiga do Wayne Mack, que eu já contei, mas acho que você já deve ter esquecido. Se não esqueceu, finja que esqueceu. Que tinha lá o rei poderoso com todo o seu exército, e de repente ele encontra um menino lá de Benjamin. Conta lá um menino de 1 ano de idade. E aí o menino de 1 ano de idade fala: eu vou acabar com você, eu vou destruir você, você já era. E o rei começa a tremer, ficar preocupado, e começa a conversar com os que estão aí agora: o que a gente vai fazer? O Benjamin vai acabar com a gente. Esse rei é você.
Esse é você. Você teme, reverencia todos esses outros objetos. Se reverencia mais a família que a Deus. Você teme mais o dinheiro que a Deus. Você teme mais o trabalho que a Deus, mais o sexo que a Deus. E aí você é um tolo. Mas, se você primeiro se conscientizar do exército que está ao seu redor, do Espírito que habita em você, de todos os recursos que estão disponíveis a você, se você temer a Deus, então você terá as habilidades adequadas para lidar com todas as áreas da vida. Você saberá tratar apropriadamente o dinheiro, a família, o sexo, educar bem os filhos, tratar corretamente os pais, a trabalhar da forma correta. É por isso que Provérbios foi escrito. Você tem? Você está tendo as habilidades apropriadas para lidar com todas as situações? Então, Provérbios foi escrito por isso. Agora, a pergunta que todos fazem, é: será que Provérbios promete demais? Foi a pergunta que o próprio autor do vídeo fez, e do qual eu gentilmente vou discordar dele. Será que Provérbios promete demais? Às vezes parece dar a entender que se você plantar isso, você vai colher aquilo. Se você plantar aquilo outro, você vai colher aquilo outro. Por exemplo, se você ler o Provérbios capítulo 3, você vai ver algo desse tipo aqui. Olha, se você plantar o seguinte, se você guardar os meus mandamentos, vocês estão vendo aí? Vocês vão colher vida e paz. Se você for sempre amoroso e fiel, você vai ter o favor de Deus e dos homens. Se você confiar no Senhor com toda a sua alma, com tudo que há, você vai ter os caminhos retos. Se você não forçar os seus próprios olhos, você vai ter saúde. Se você honrar o Senhor com os seus recursos, você vai ter prosperidade. E finalmente diz o autor: se você não desprezar a disciplina do Senhor, você vai ter o amor do Senhor. Você tem isso? Você é próspero? Você tem saúde? Você tem o favor de Deus e dos homens? Você tem paz? Você tem o amor de Deus? Você tem tudo isso? Então alguns começam a se perguntar: mas será que Provérbios não está prometendo demais? Eu acho que eu não conheço nenhuma pessoa que tem tudo isso. E aí começam a criar as diferentes hipóteses com relação a isso. A primeira delas é que Salomão provavelmente era um idiota, era um tolo. Como é que ele pode ter escrito um troço desse? Não pode. Mas é claro que nós sabemos que ele não era. Os prêmios Nobel da época vinham consultar a Salomão. Eles pagavam fortunas para conversar com Salomão. Então essa não é a resposta certa. Então talvez a próxima hipótese seja que provavelmente pelo menos alguns provérbios têm um falso ensino. Nós acreditamos que a Bíblia é inspirada por Deus, que ela é inerrante. Então esta parece não ser uma possibilidade. E a possibilidade talvez mais aceita seja que Deus cumpre suas promessas com certa probabilidade, do qual eu preciso discordar. Por que eu vou ler Provérbios se eu não sei com que probabilidade Deus vai tratar aquilo que lá está escrito? Será que esse provérbio aqui é para a probabilidade de 60%? Esse aqui é para 80%? Aquele lá é para 40%? Eu acho que eu não preciso de Provérbios como livro de probabilidades. Não preciso. Então voltamos à pergunta: será que Provérbios promete demais? E nós vamos responder a essa pergunta considerando diferentes aspectos. A primeira delas é que o Provérbios precisa ser lido de forma holística.
Lembra da semana passada? Você não pode tratar a Bíblia como um horóscopo. Que você vai lá, em qualquer lugar, deixa eu ler aqui. Aí abre em outro lugar, deixa eu ler esse troço aqui. E aí você faz coisas que não têm o mínimo sentido, elas estão descontextualizadas. E isso acaba com tudo. Você não pode tratar a Bíblia dessa forma. Provérbios foi escrito como um livro. E lembre-se, como nós falamos na semana passada, que tem que ser um livro numa sentada só. Numa sentada só. É assim que os livros deveriam ser tratados. Então deve ser tratado como um todo. É um livro como um todo. Então, se você ler o livro como um todo, você vai encontrar em Provérbios 3, por exemplo, contra provérbios. Você vai encontrar muitos provérbios que conectam a justiça com pobreza. Você vai ser justo, mas você vai ser pobre. E injustiça com riqueza. Tem muitos provérbios que falam exatamente disso. Você se esqueceu deles? Você só leu Provérbios 3, mas não leu todos esses outros provérbios? Há muitos provérbios também que afirmam, implicam que os injustos prosperam, enquanto o justo sofre. Você se esqueceu deles também? Percebe? Você tem que ler provérbios como um todo. Você não pode ler somente uma parte dos provérbios e dizer isso é tudo que o provérbios fala sobre a habilidade que eu preciso possuir. E isso vai dar um contexto apropriado para cada uma das habilidades que provérbios visa ensinar. Então esse é o primeiro, é um erro banal. É um erro banal. Mas eu acho que muitos cometem, e muitos pregadores e teólogos cometem hoje também. Então, leia em contexto, leia o todo, inclusive com os outros livros de sabedoria que foi mencionado no vídeo, como por exemplo Eclesiastes e Jó. São livros que deveriam acompanhar a leitura de Provérbios também. Segundo, Provérbios foi escrito para ser memorável. São ensinamentos principalmente dos pais para os filhos. Alguns até chegam a afirmar que Provérbios é uma espécie de manual que Israel criou para treinar os filhos dos reis, para serem futuros reis. Então, ele foi escrito de uma forma que fosse fácil de memorizar, por isso ele usa muitas imagens. Imagem para dar e vender. O tempo todo ele usa imagem. No vídeo nós vimos o autor falando, inclusive, sobre a mulher, que é a sabedoria. Ele está usando imagens aí. Como nós crescemos de imagens? Nós vamos falar sobre isso no sermão. O sermão de hoje é exatamente sobre imaginação. Imagens. Nós somos péssimos professores, pastores, ensinadores, educadores hoje, porque nós não usamos imagem. E a Bíblia, pega a Bíblia uma vez, e pega as porções que tem só transmissão de informação direta, assim, você deve ver assim. Você não usa quase nada. Agora pega as histórias, as poesias, as parábolas. Você vai ver quanta imaginação tem ali. A imagem visa fazer com que você troque as imagens na sua mente. A ideia é que você tenha imagens erradas na sua mente. Por exemplo, imagens erradas da vida boa. A vida boa que você imagina é morando nas praias do Caribe, né amigo? As praias do Caribe, o Albert, comendo camarão, pegando um barquinho para as ilhas e curtindo a vida. Essa é a imagem que você tem na sua mente. E Deus quer trocar essa imagem por uma outra imagem. Você sentado aos pés dele e se deliciando na palavra dele. As imagens, elas guiam os nossos desejos.
Elas vão fazer a gente trabalhar e servir todos os dias aquela imagem. A imagem da vida boa que a gente tem. Daquilo é que há. Por isso que a Bíblia é cheia de imagens, histórias, que visam exatamente a gente substituir as imagens erradas pelas imagens certas. Nós inclusive encontramos histórias de pessoas que seguiram as imagens erradas. E aí a Bíblia fala, se ferrou. Seguiu a imagem errada. E ela dá alguém que seguiu a imagem certa e mostra como Estevão morrendo, vendo os céus abertos e Cristo recebendo ele nos céus. Essa imagem você tem que dormir. Você sendo apedrejado talvez pelo Evangelho, mas Cristo com os céus abertos, em pé, recebendo você. Provérbios é imagem. É imagem ponto a ponto, nós vamos ver daqui a pouco no sermão. E tem uns sons bonitos, porque muito de Provérbios é poético. E infelizmente nós perdemos um pouco na tradução, essa parte poética. Nós temos um exemplo aqui, olha o exemplo, Provérbios 15. O caminho do preguiçoso é cheio de espinhos, mas o caminho do justo é uma estrada plana. O caminho do preguiçoso é cheio de espinhos, porque o preguiçoso, vai ser muito difícil, não vai dar certo, acho melhor eu ficar aqui no meu cantinho, porque ele enxerga o caminho dele cheio de espinhos, é espinhoso, eu vou me machucar, vai doer. Mas o caminho dos justos é uma estrada plana. Ele não está nem aí, bota os obstáculos que tiver no caminho. Para ele é como se fosse uma estrada plana. Imagens, ele está brincando com imagens. Para que você não seja preguiçoso, mas seja um sábio. Então, o Provérbios foi escrito para ser memorável. E quando você escreve dessa forma, você vai às vezes apelar ao exagero, a metáforas, parábolas, a várias coisas, para exatamente fazer com que isso seja bem vívido, bem forte na sua mente. 3. Provérbios às vezes precisa ser traduzido. Diz o provérbio 25, 24: melhor morar só num canto de telhado do que com a mulher briguenta numa casa ampla. Mas o que é esse troço de viver num telhado? Os judeus, eles tinham as casas, eles tinham, digamos, um quartinho lá no telhado. Eles tinham, não era o quartinho mais confortável, quebrava direto o sol ali, estava todo exposto às mudanças climáticas. Mas tinha aquele quartinho, todo mundo sabia que aquele quartinho é o quartinho ruim da casa. É aquele quartinho que você vai preparar para visita. E aí você vai dizer, esse é o melhor quarto que nós temos na nossa casa. Quartinho ruim. Daí o pai está ensinando o filho, dizendo, filho, se arrumar, você vê uma mulher pequena, não case com ela. Não case com ela. É melhor você morar num quartinho lá, sozinho, do que morar numa mansão com uma mulher briguenta. E como é que nós vamos traduzir isso então? Porque às vezes nós não vamos entender plenamente isso. Aqui de novo entra os comentários bíblicos. Use comentários, comece a se acostumar a usar comentários bíblicos. Lembra que nós dividimos eles, os comentários mais acadêmicos, mais pastorais e aqueles mais devocionais. E nós inclusive compartilhamos, daqueles que estão participando do grupo de WhatsApp da escola, comentários mais devocionais. Eu acho que são os apropriados para todos nós começarmos. E depois nós partimos para os comentários mais pastorais. E os acadêmicos é mais para aqueles que gostam de viajar um pouco bem longe, que tem muito conteúdo pesado lá dentro. Talvez o melhor comentário, que seja um comentário pastoral, seja esse aí, do Bruce Walker. É fantástico. Quando a gente estava nos Estados Unidos, eu achei todos os áudios e todas as aulas dele sobre provérbios e ficava ouvindo enquanto eu caminhava pela universidade, voltava da universidade. Fantástico. Compre.
Esse comentário aqui é muito bom. Então, se você olhar no comentário dele, por exemplo, você vai ver que talvez, se fôssemos traduzir para o dia de hoje o mesmo provérbio, ele teria escrito assim: melhor morar só na garagem da sua casa, mesmo que ela seja aberta, cheia de tranqueira jogada ali, do que com uma mulher briguenta numa casa ampla. Certo? Então nós precisamos, às vezes, traduzir os provérbios, porque nós não conseguimos entender a essência daquele provérbio. Lembre-se que ele principalmente está falando com solteiros aqui, tá? Ele não está falando se você já é casado com uma mulher briguenta, vai para o quartinho dos fundos ali, vai morar ali. Não é principalmente isso. Mas é para o filho solteiro imaginar-se morando numa casa, e é isso que ele vai querer. Filho, se você se casar com a mulher briguenta, você vai querer morar na garagem. Você vai ter. Esse é o desejo que você vai ter. Você vai preferir morar na garagem que morar ali, tá comendo a mesa, tendo banquetes com essa mulher. Ele fala: não case com essa mulher, não. É problema. É problema. Então é uma expressão antiga que é usada aí, e lembre-se que ele está principalmente escrevendo para os filhos. E finalmente, gostaria de voltar ao ponto inicial. Provérbios deve ser lido como uma coletânea. E talvez o ponto que fique mais claro isso seja nos versículos 4 e 5 de Provérbios 26, que diz: não respondas ao tolo segundo a sua estultícia, para que também não te faça semelhante a ele. Responde ao tolo segundo a sua estultícia, para que não seja sábio aos seus próprios olhos. Parece uma contradição. Parece uma contradição. E nós vamos tentar praticar aquilo que ele está escrevendo aqui. Agora, vocês vão me ajudar. Eu preciso da ajuda dos universitários aí. Vamos ver se vocês estão bons nisso. Primeiro, como o tolo fala? Essa é a primeira coisa que você tem que pensar. Como o Provérbios caracteriza o tolo? O tolo é alguém que é arrogante. Ele sabe de tudo. Ele diz: deixa eu explicar para você. Bruno, eu vou explicar para você como você tem que jogar futebol. Tá, cara? Do jeito que você joga, aquilo lá não dá certo. E aí, então ele sabe de qualquer assunto. Vai falar sobre teologia, ele sabe teologia. Vai falar sobre carros, ele sabe sobre carros. Vai falar sobre família, ele sabe como liderança, ele sabe tudo sobre liderança. Ele sabe de tudo. O tolo é arrogante. Isso se manifesta na forma que ele fala. O tolo é duro com as palavras. Ele é duro, ele responde duro, ele usa muita mentira, ele é vingativo com as palavras, e finalmente ele usa muito sarcasmo. Quando ele perdeu, ele é sarcástico, ele zomba do outro. Assim, que esse provérbio está dizendo, é que você não deve responder ao tolo da mesma forma que o tolo. Você não deve usar de sarcasmo. Você não deve mostrar que você sabe tudo. Você não deve usar palavras duras, e assim por diante. Às vezes, é o silêncio mesmo. Lembra aquela história do Michael Ramsden? Que ele inventou lá uma pergunta tola para fazer para os seus amigos e pegar os seus amigos. A pergunta era assim: ele ia para os seus amigos e dizia assim: a sua mãe sabe que você é burro? Se a pessoa respondesse que sim, ele é burro e a mãe dele sabe. Se a pessoa respondesse não, ele é burro, mas a mãe dele não sabe que ele é burro. Se ele responde não sei, ele é tão burro que ele nem sabe que ele é burro e que a mãe dele não sabe. Então a resposta sempre é errada. Qualquer resposta que você desse é errada. A uma pergunta de um tolo, você não responde muitas vezes. Você usa o silêncio. Silêncio. Você deixa o tolo para a sua polícia. Por quê? Provérbios nos responde. Porque o tolo não quer se tornar sábio. O tolo não quer se tornar sábio. Essa é a característica dele. Ele não quer ser sábio. Então vamos
terem situações de problemas e vocês vão dizer assim: como é que eu posso praticar o primeiro versículo? Primeiro é: não respondas ao tolo segundo a sua estultícia. Então vocês vão responder como é que nós vamos fazer isso, tá? Então tem lá o líder, talvez o seu chefe, talvez algum professor na escola, na universidade, talvez o seu marido, seu pai, ou sua mãe. Tem lá um chefe que sempre explica de forma muito arrogante tudo aquilo que vai acontecer lá no seu ambiente. Pode ser qualquer coisa, eu usei gestão aqui, investimentos ou qualquer coisa, mas pode ser na universidade, ele vai explicar tudo como é que acontece lá a gestão da universidade. Pode ser que o seu pai explique tudo como é que funciona lá na sua casa, é desse jeito e tal. Então ele sabe tudo. Só que talvez esse cara está explicando e você, cara, você tem muito mais conhecimento do que essa pessoa, mas muito mais conhecimento. Deixa eu colocar uma situação bem prática que aconteceu. Participei uma vez de um curso de educação lá no MIT, e a gente estava tendo esse curso dividido em grupos pequenos, e era para pensar em inovação na educação. Então tinha pessoas de todo mundo para participar, pessoas interessadas em melhorar a educação, principalmente na área de engenharia. E de repente tem um grupo lá de pessoas que vai estar discutindo a coisa, e tem uma líder jovem, uma líder que acho que era aluna do MIT. A MIT era a melhor universidade do mundo, então aquela aluna devia, bem estufado, tudo aqui na melhor universidade do mundo, entendo tudo de engenharia. E tinha uma senhora sentada lá, uma japonesinha, que era professora, especialista em liderança e educação também. E aí, essa jovem não permitia que ninguém falasse, só ela falava. Se você fizesse parte daquele grupo, como é que você iria proceder? Ela estava sendo tola, como é que você ia responder? Silêncio seria uma resposta apropriada? Ficar só quieto? Só deixar ela falar? O que você acha, Daniel? Silêncio seria apropriado? Só ela vai continuar falando, né? Acho que vai mudar. Você não ia interromper ela na marra, assim? Não na barra, talvez de uma forma mais... Não sei se seria uma forma mais apropriada de interromper ali, pedir um momento para falar. Pedir um momento para falar. Alguém mais? Alguém agiria diferente da Nilo? Oi? Eu acho que iria não se entregar ao pensamento dela, se pensar no seu tempo. Se ela está pensando errado, acho que ignorar o dela e pensar mesmo. Mas você ia falar, digamos que você tentasse falar uma vez. Eu pedisse a palavra, e aí ela, fiquei na sua. Eu acho que você vai ficar na sua e pensar do seu jeito. Tá, ficar na sua e pensar do seu jeito. Tá bom. Alguém mais? Sabe como que essa japonesa reagiu? Sabe como que eu fiquei sabendo dessa história? Porque quando o grupo dela foi apresentado, ela ficou no cantinho. E daí eu fui puxar assunto com ela. Aí eu descobri que ela é, digamos, o cara. É o cara. Eu comecei a conversar com ela, falei que era do Brasil, não sei o que, tá. Ela sentou no sofá e falou, eu quero cavar essa conversa. Era bem diferente. Ela pegou um cavador e começou a cavar a nossa conversa. Ela era, de fato, a pessoa adequada. E aí ela comentou, eu perguntei para ela, como foi esse grupo? Ela falou, não rolou. Tinha uma menina lá que dominava a coisa, se achava arrogante. Tentei uma vez fazer o que você falou, interromper e falar uma sugestão. Ela rapidamente descartou. E eu percebi que ela, usando talvez as palavras do Provérbios, não foi as palavras que ela usou, ela não era sábia, ela era tola. Ela não estava interessada no conhecimento. Então fiquei quieto. Fechei a boca, deixei ela com a sua tolice. Acho que muitas vezes é sábio fazer exatamente isso. Muitas vezes.
Uma outra coisa que talvez você possa fazer é fazer uma pergunta. Talvez aqui eu esteja respondendo ao item 3. Olha aí, no jantar o seu amigo diz: a verdade não existe. Lembra da semana passada que eu falei que eu ensinei os meus filhos a fazer? Levantar a mão e perguntar para o professor: isso é verdade? Isso é verdade? Você matou ali. Se ele tem o mínimo de inteligência, ele morreu ali. Porque se ele disser isso é verdade, então, professor, a verdade existe, não é? Mas essa afirmação sua aí é verdadeira. Se ele continuar insistindo que a verdade não existe, barbaridade, ele é um tolo sem igual. Você poderia talvez dar uma cutucada, não sendo sábio, né? Mas dar uma cutucada nele e dizer: professor, então é melhor não falar nada, né? Fica quieto aí. Para que o senhor vai ficar falando aqui 1 hora se eu não sei se aquilo que o senhor está falando é verdadeiro? Então você pode fazer uma pergunta, porque perguntas muitas vezes você pode fazer de uma forma gentil, e tentar trazer o tolo à consciência. Jesus era mestre em fazer perguntas. Jesus fazia o tempo todo perguntas. Ele não respondia a pergunta de um tolo. É sempre errado responder a pergunta de um tolo. Sempre. Se você percebe que alguém está zombeteiramente falando com você, está zombando de você, perguntando: e aí, cristãos, o que vocês acham do aborto? Vocês são ridículos. Não responda. É errado responder essa pergunta. Porque ele não está interessado no conhecimento, ele só está zombando de você. E de fato, Jesus muitas vezes fazia isso. Ele fazia uma pergunta de volta só para expor aquilo que estava no coração dos fariseus e deixava por ali, porque o assunto morreu por ali. Então, responder o tolo, de fato, dar uma resposta afirmativa, explicar: deixa eu explicar para você, é assim, todo mundo está interessado nisso. Todo mundo não está interessado nisso, tá? Digamos que você é uma mãe e conversa com um médico, talvez você encontre até um médico na rua, seu médico, até às vezes também vai no consultório lá, e você chega como mãe, já chega com um diagnóstico pronto. Escuta, filho, doutor, meu filho está tendo isso, e sabe, ele toma este e aquele remédio. O que você como médico deveria fazer? Sabe o que eu faria? Eu não sou médico, então fico mais tranquilo de responder isso. Se o remédio que a mãe diz que ela dá lá para o filho não faz muita diferença, só fazer a receita, tchau. Talvez ele precisasse tomar remédio, talvez fosse melhor nem tomar remédio, talvez nem fosse. Por quê? Porque a mãe está sendo tola. Ela está querendo mostrar mais conhecimento com para que não tem remédio? É diferente, talvez, se eu chegar de uma forma humilde, né? E às vezes o próprio médico pergunta, né? Que remédio ele costuma tomar? Ele tem um histórico de alguma coisa? Mas essa é uma forma também de reagir. Muito bem. E quando você tiver que responder ao tolo? Responda de acordo com a sua polícia, mas não sendo tolo. Uma resposta eu já dei, né? Se o seu amigo diz a verdade, não existe o que responder. Pergunta, professor, isso aí é verdade? Tem alguns, por exemplo, que dizem, isso é uma coisa muito comum hoje, essas afirmações que os filósofos chamam de suicidas, elas matam a si mesmas. Por exemplo, muitos dizem, você só pode contar a verdade pela ciência. Você poderia me provar cientificamente essa afirmação? Não, mas não dá. Como é que eu vou provar essa afirmação aí? Então, mas ela você considera verdadeira, não considera? Ela matou a si mesmo. Então você pode usar muito essas perguntas aí. Se, por exemplo, um candidato na entrevista se gloria que fala inglês, você percebe que ele está com a pompa toda ali. Você fala inglês? Eu falo inglês. Você é fluente em inglês? Sou fluente em inglês. O que você faria?
Eu faria o que o meu orientador uma vez fez, com um cara que apareceu exatamente dessa forma. Eu simplesmente começaria a falar inglês com ele. E ainda bem rápido, propositadamente bem rápido. O meu orientador fez isso com o que apareceu, dizendo todo mundo: você fala inglês? Não, ixi, fala inglês que você não tem ideia. Daí ele já mudou para o inglês. So let me explain my research. So we are studying gas transfer cross-gas water interface using laser techniques. Ele já mudou para o inglês na hora. O cara ficou boiando, viajando, não entendeu porcaria nenhuma daquilo lá e já estava no lugar sentadinho, quietinho ali, estava todo posicionado. Acho que essa é uma das formas de responder a uma pessoa que está sendo tola. Ela se colocou no lugar dela. Talvez o ateu, às vezes de uma forma arrogante, tá? Por que vocês cristãos têm tanto medo da moralidade subjetiva? Isso de fato aconteceu, uma pergunta depois de uma palestra. Diz, por que vocês cristãos têm tanto medo da moralidade subjetiva? Você acha que nós ateus vamos começar a estuprar e roubar só porque não temos um livro para dizer como devemos viver? Então ele estava desafiando um apologeta cristão que tinha feito uma palestra mostrando que a moralidade, todos nós acreditamos que a moralidade é objetiva. Existe uma moralidade para todos. Todos nós somos contra estuprar a neném. Estuprar a Eva, a Evinha ali, isso é um crime. Todos nós consideramos isso no mundo. As pessoas normais consideram que isso é um crime. Então, todos nós acreditamos que existe a moralidade objetiva. E ele falou: mas por que vocês ficam com medinho? Só querendo ter um livro para dizer, um livro como esse aqui, para dizer como deve viver? Vocês acham que a gente vai sair estuprando Evinhas aí? Como é que você responderia uma pergunta como essa? Ele está sendo tolo porque ele está mostrando arrogância ali. Ele não está perguntando com toda a humildade. Sabe o que o apologeta respondeu? Respondeu com uma pergunta. Veio na lata, matou o cara. Coitado do cara. Deu vídeo depois. Ele perguntou: você tranca sua casa à noite? Você tranca sua casa à noite? A plateia imediatamente começou a rir. Toda a plateia começou a rir. Por quê? Porque ele tinha medo de pessoas por aí no mundo que consideram que roubar seja relativo. Pegar as coisas do outro, isso aí é relativo. Ele tinha medo. Ele tinha medo. Entende? Isso é responder o tolo segundo a sua tolice. É quando você não fica quieto, mas responde o tolo segundo a sua tolice. Então nós vimos de forma bem prática como nós podemos e devemos considerar de forma holística. Às vezes o discernimento na hora indica mais um silêncio apropriado, respeitoso, às vezes uma resposta, mas uma resposta segundo a tolice daquela pessoa. Ótimo. Então voltamos à pergunta inicial. Provérbios, será que promete demais? Por exemplo, Provérbios 3, será que promete demais? Você de fato confia no Senhor de todo o seu coração? Você confia? Tem alguém aqui que confia, que sempre confiou e em nenhum momento desconfiou de Deus? Não. Não tem ninguém. Então, nós merecemos a paz, o favor dos homens, o favor de Deus, prosperidade, saúde? Não. Não. Mas houve um homem chamado Jesus, que ele sempre confiou em Deus. Inclusive nos momentos finais de sua vida, quando a situação estava aterrorizante, quando ele estava começando a sentir o peso de carregar sobre si os nossos pecados, e ele implorou ao Pai, dizendo: Senhor, está sendo duro, está sendo duro.
mas não seja feita a minha vontade, mas a sua. Ele confiou até os momentos finais de sua vida. Mas ao invés de receber vida, não é isso que Provérbios 3 diz? Aquele que confia no Senhor vai receber vida, ele recebeu morte. Ao invés de ele receber o favor de Deus, a bênção de Deus, ele recebeu a maldição de Deus. Ao invés de ele receber a paz, ele recebeu o oposto disso. Ao invés de receber prosperidade, ele recebeu miséria. Ao invés de ele receber saúde, ele recebeu sofrimento e dor. E se você quer, leia. Se você crer que aquilo que ele fez foi por você, para que fosse uma espécie de substituição, então, um dia, você terá o céu, você terá vida, você terá paz, você terá saúde, você terá prosperidade, você terá o favor de Deus, você terá o favor dos homens.